Vamos continuar aqui. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso foi uma lei que Moisés escreveu. Moisés escreveu assim: olha, se você vai deixar sua mulher, então faz o seguinte, escreve um documento dizendo que ela está livre do seu jugo. Ah, pensa numa coisa que virou farra, virou uma farra. Todo judeu começou a mulher não fritava o ovo direito, ele já escrevia uma carta e falava: tchau, mulher, vai embora, tchau. Aí já arrumava outra, bonitinha lá, tá? Aí já ia lá, casava de novo. E virou uma farra. Isso aí perdurou por anos e anos, séculos e séculos a fio, até chegar na época de Jesus Cristo, né? E todo mundo no embalo daquelas coisas. Tinha duas escolas rabínicas. Uma que dizia que o homem só podia se separar da mulher e dar a carta de divórcio se ela tivesse feito tal coisa assim, assim. Outra dizia: não, qualquer coisinha que você não gostar, você pode. Tal. Então eram duas escolas, uma debatendo com a outra sempre. Aí, algum engraçadinho chega para Jesus Cristo, né, uma turminha lá, sabendo da situação que estava. Lembra que nessa época Herodes tinha mandado matar João Batista, mandou decapitar a pedido de Salomé. Por quê? Porque João Batista tinha dito para o Herodes que ele estava em pecado. Herodes, você está em pecado. Mas por quê? Porque você tomou Salomé, a sua cunhada, do seu irmão. Como é que você pôde fazer isso? Você não devia ter feito isso. Você está em adultério. Aí a mulher não gostou daquela história. Aí foi quando o rei já tinha bebido bastante, né? Disse para Salomé, a sobrinha dele, que tinha dançado bonito lá, né? Aquelas danças lá árabes, muito lindas aquelas danças. E tal, e o cara ficou todo afoito. Não, minha sobrinha, que mulher, tal. Ó, é o seguinte, ele, bêbado, né? Bêbado fica rico, fica milionário, fica tudo, fica bonzinho ou às vezes fica ignorante demais. Então esse ficou bonzinho demais. Olha, até metade do meu reino eu te dou se você pedir para mim agora. Por quê, tio? Nossa, porque você dançou lindo demais. Aí ela cochichou lá: mãe, ó, o tio falou que me dá até metade do reino dele se eu quiser agora, se eu pedir para ele. Ah, é? Então pede para ele a cabeça de João Batista trazendo um prato aqui para nós. Aí, tio, é o seguinte, eu já sei o que eu vou pedir para você. O quê, filho? Arranca a cabeça de João Batista fora e me traz aqui agora no prato que eu quero. Mataram João Batista. E estava aquela coisa de louco ali no palácio. O adultério, aquelas... Aí alguns engraçadinhos chegou agora, nós vamos pegar Jesus no pulo. Jesus, o que o senhor fala sobre o divórcio? Aí pensaram, Jesus vai se dar mal dessa vez. Ele vai falar contra, porque eu sei que ele é contra. Aí Herodes vai mandar cortar a cabeça dele igual fez com João Batista. Se ele falar a favor, aí os sacerdotes vão descer a ripa nele, porque os sacerdotes não podem concordar com isso e vão cobrar de Jesus, porque ele é um mestre, também considerado mestre, então ele não pode pregar a favor de um negócio desse. E de qualquer jeito, Jesus ia entrar numa saia justa ali. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, disse o seguinte: olha, Moisés escreveu isso de fato. Mas sabe por que Moisés escreveu? Não foi amando de Deus, não. Foi porque o coração de vocês é tão duro, o coração de vocês parece uma pedra que vocês não conseguem perdoar ninguém. Vocês não perdoam nunca. Vocês simulam o perdão e não perdoam com verdade, com integridade. Vocês mentem. Porque se houvesse perdão, não existia separação, não existia nenhum lar destruído, não existia nada disso. Porque era simplesmente perdoar. E aí a dureza do coração de vocês fez com que Moisés escrevesse essa maldita lei. Agora vocês estão usando essa lei, banalizando a coisa. A família para vocês não vale nada. Então, vocês, por não ter valor nenhum à família, por qualquer motivo você despede a sua mulher. Você manda ela embora. Porque a sociedade naquela época era muito machista. Hoje, as mulheres que mandam os maridos embora, né? Naquela época era diferente, eram os homens que mandavam as mulheres embora. Que era fácil, aí ele ia lá atrás de outra e pegava e levava para morar junto com ele e acabou a história. E Jesus falou, não é assim. Sabe, lá no princípio, foi Deus quem instituiu o casamento, não foi homem. Não foi Adão que falou, ah Deus, que legal, agora eu vou fazer o casamento. Está estabelecido. Não, não foi Adão. Foi Deus. Chegou Adão, essa é a sua esposa agora. Ela foi tirada do seu filé aqui, ó. Foi tirada da sua carne, agora ela faz parte de você. E você, lógico que Adão não tinha pai nem mãe,
Mas Deus deixou estabelecido, olha, mas agora os homens vão ter pai e mãe. Então, no dia que o homem resolver se unir a uma mulher, ele vai ter que deixar o pai e a mãe. Mas como deixar? Ir embora e nunca mais falar com eles? Não. Você vai ter sua prioridade agora. Sua esposa é a sua prioridade. O seu pai e a sua mãe agora estão em segundo lugar. Primeiro a sua esposa. Ela faz parte de você. Então vai ser assim daqui para frente. O homem deixa o pai e a mãe em segundo plano e a sua esposa agora é a sua prioridade. A observação. E os dois serão uma só carne. Deus não falou e os 3, e os 4, e os 5, e os 2. Na relação conjugal só deve haver 2 pessoas, mais ninguém. Nem filho pode entrar no meio desse negócio. Se começa a entrar filho no meio desse negócio, dá problema na certa. Até hoje eu nunca vi casal se dar bem quando o filho começa a interferir no relacionamento do casal. Eu já vi muitos casamentos sendo desfeitos por causa disso. E pior ainda, o filho entra no meio do relacionamento do casal e quando ele chega nos 20 e poucos anos de idade, ele se manda de casa, se casa ou vai embora porque ele precisa estudar e trabalhar. Aí fica 2 inimigos dentro de uma casa que não se conhecem mais porque passaram anos e anos brigando por causa do filho. E nesse momento onde eles poderiam começar a viver uma lua de mel outra vez, eles já não conseguem mais nem reconhecer um ao outro porque viveram anos e anos brigando. E agora não tem mais clima para voltar aquele romance de antigamente quando eles se casaram. Bom, o que Jesus queria dizer aqui? Ele não quis descer além em ninguém. Ele não quis falar quem era que estava errado, quem era que estava certo. Jesus não estava fazendo apologia a nenhuma coisa nem outra. Jesus simplesmente fez apologia ao casamento, à união estável. Aí Jesus reforçou, olha, no princípio não foi assim, tá? Não foi isso que Deus quis. E eu vou reafirmar, são 2, não são 3, não são 4, não são 5. O mesmo Deus que estabelece lá no Antigo Testamento o casamento entre 2 pessoas, ele reforça aqui no Evangelho de Mateus que o casamento é para 2 pessoas só e de sexo diferente, não do mesmo, não transexual, não nada disso, de sexos diferentes, macho e fêmea. É uma forma bem grosseira de distinguir gênero, mas foi isso que foi escrito na Bíblia, macho e fêmea. Não existe lugar para outro tipo de relacionamento conjugal. Bom, e Jesus vem e fala o seguinte, olha, eu vou alertar vocês de uma coisa. Qualquer que repudiar a sua esposa, mandando ela embora com a carta de divórcio, e que não tenha sido por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Eu costumo chamar muita atenção nesse detalhe, meus irmãos, porque são várias versões de Bíblia. Uma fala que é por causa de adultério, outra fala por causa de relacionamento sexual ilícito, outra fala por causa de prostituição, outra fala por causa de fornicação. Aí eu gosto de me reportar ao texto original. E o texto original diz simplesmente assim: qualquer homem que repudiar a sua mulher, e não tenha sido porque ele vivia amaziado com ela, olha bem a diferença. Qualquer homem que mandar a sua esposa embora, e se a condição não fosse de que os dois estivessem vivendo, sem se casar no cartório, vivendo só junto, amaziado, a condição única que Jesus deixou para alguém se divorciar foi essa. Se vocês não estão casados no cartório, aí pode, mas não devia também. Era melhor vocês irem no cartório e regularizar a sua situação. Mas ainda vamos abrir uma exceção. Então aí você pode mandar ela embora. Porque se não for assim, e o homem mandar a sua mulher embora, o texto original, não estou falando desse texto, dessa versão. Se ele mandar a sua esposa embora, e não foi por causa desse motivo, ele está dizendo para a sociedade que ela é uma mulher adúltera. Prestem bem atenção, meus irmãos, porque no Antigo Testamento, quando um homem acusava uma mulher de adultério, chegava e falava, minha esposa adulterou. Aí o sacerdote falava, então traga ela. E tinha um ritual todo. Qualquer dia eu vou pegar essa passagem e vou fazer uma pregação a respeito dela, para vocês entenderem. A mulher tinha que ir lá, e aí ela ia
colocar em cima do altar um elemento, e se aquele elemento mudasse de aspecto na hora, aí era a prova de Deus, não de nenhum homem, não era a prova dos homens, era a prova de Deus que a mulher realmente tinha adulterado. Se não acontecesse nada com aquele elemento, ele permanecesse intacto do jeito que ele era antes, não mudou, não aconteceu nada, então o homem estava mentindo, levantando falso testemunho, e ele era penalizado. Se confirmasse o adultério, a mulher era apedrejada fora da cidade. Senão, o homem era penalizado. Veja a seriedade da coisa no meio daquela sociedade. Então, se o homem mandasse sua mulher ir embora e não fosse por esse motivo, aí ele ia estar dizendo para a sociedade que ela tinha adulterado. E se ele estivesse mentindo, como que fica? E a consciência dele? Irmãos, a natureza dessa passagem é simples. Jesus estava dizendo que o casamento deve ser preservado a todo custo. O casamento, ele deve ser preservado a qualquer custo. Você tem que fazer o impossível, não é só o possível. Ah, fiz o possível para continuar vivendo, mas não deu, não tinha jeito. Nós somos incompatíveis porque nós não conseguimos morar no mesmo teto, nós não conseguimos. Não fez o impossível. Nós precisamos ir às últimas consequências para preservar o casamento. Por quê? Quando chega no nosso limite, no limite das nossas forças, aí entra a força de Deus, o poder divino. Mas ele vai funcionar quando a pessoa abre o seu coração e fala: Deus, faça um milagre porque eu não consigo mais. E aceitar o milagre de Deus, porque muita gente não aceita. Deus está fazendo um milagre e ele está... Isso não é de Deus, não. Eu não vou mais, não quero saber, porque eu já sofri demais, porque isso, porque aquilo. E dá N desculpas, ele tem um argumento irrefutável na hora de sair do casamento. E eu digo uma coisa, irmãos: Jesus Cristo nos ensinou a ir às últimas consequências para preservar o nosso casamento. Porque vocês pensam que não é pecado o divórcio? O divórcio é pecado, porque você está contrariando a natureza de Deus. Qualquer coisa que contraria a natureza de Deus, e que nós entramos em desobediência a essa lei divina, é pecado. Adão e Eva lá no paraíso, quando eles desobedeceram a Deus, eles poderiam ter desobedecido dessa forma: Adão, não quero mais saber de você, e Eva, eu também não quero saber de você não, Eva. Tchau, vai para lá que eu fico para cá. Eu vou arrumar outra não sei onde, porque só estavam os dois, né? Eu vou arrumar outra, mas eu não quero mais você não. Eles poderiam ter desobedecido a Deus dessa forma também, ia ser o mesmo pecado que eles cometeram. E aí, a graça de Deus vai ter que entrar na vida da pessoa para ele ser perdoado. E aí vem aquela condição que Jesus sempre deixou bem claro: olha, da mesma forma que você não perdoando o seu próximo, Deus não vai te perdoar. Então, filho, fique ciente de que se você não perdoar, você não é perdoado. Então, mesmo a graça de Deus, ela tem um limite. E é um limite imposto por nós mesmos, porque muitas vezes nós que deixamos de receber a graça de Deus, por não termos o coração aberto para ser obediente à palavra de Deus e cumprir com ela. Porque a palavra de Deus, ela não é só para a gente ficar ouvindo, não. A palavra de Deus é para a gente ouvir, aprender e colocar em prática. E aí você começa a observar quanta gente diz que é crente, que é cristão, que é fiel, levanta a mão no meio da rua e faz oração na praça pública, só vive dando glória a Deus e aleluia na rua por onde anda, e passa óleo na cabeça de todo mundo por aí afora, mas não tem uma vida de prática na palavra de Deus. Não tem uma vida condizente com aquilo que Jesus ordenou para que nós procedêssemos. Nós precisamos refletir nessas coisas. Será que funciona? Eu sei tudo da Bíblia, porque eu já li ela 10 vezes. Aí eu posso dizer também, eu sei tudo da Bíblia, porque eu estudei 4 anos numa faculdade de teologia, e aprendi grego, hebraico, aprendi latim, aprendi não sei o que, eu posso falar tudo isso, mas se eu não praticar a palavra, o que adiantou tudo isso? Não adiantou nada. Vamos nos colocar de pé, meus queridos, que se eu passar daqui vai se tornar muito cansativo.